Olá pessoal, nessa videoaula vamos aprender mais alguns conceitos fundamentais para o desenvolvimento de atividades no GeoGebra. Muitas das demonstrações que nós faremos aqui no GeoGebra utilizam um ou mais dos recursos que a gente vai passar para vocês agora. Vamos começar falando sobre transladar. Bom, clicando na ferramenta ponto e localizando uma coordenada aqui no plano cartesiano ortogonal, por exemplo, 2 e 3, se nós clicarmos com o botão direito ou esquerdo do mouse, tanto faz, essa versão aceita as duas coisas, e arrastar o A, nós estamos transladando ele para outras posições no espaço. No caso aqui no plano, né? Ok? Isso a gente chama de transladar. Você poderia também fazer a mesma coisa usando o teclado. Por exemplo, lá no campo de entrada, se eu digitar A igual a -1, -2 e teclar Enter, ele vai reescrever o A com essa nova coordenada, que produz o efeito de transladar o A para a nova posição. Ok? Uma outra maneira de transladar é utilizando vetores. Vamos então criar aqui, por exemplo, um vetor, ok? Clicando aqui numa posição qualquer, -1 em 1, por exemplo, e aqui em 2, eu criei um vetor. Nós podemos utilizar o comando transladar se valendo desse vetor. Existe um comando chamado transladar, que já existe no GeoGebra. Transladar. Ok? Qual é o parâmetro dele? Objeto vetor. Então, quem é meu ponto? É o A. Quem é o meu vetor? É o U. Ao teclar Enter, ele vai criar uma nova instância do ponto A, ok? Transladada por esse vetor. Vamos tentar entender. Vou clicar aqui com o botão direito e arrastar aqui o ponto C. Você pode usar o botão direito ou esquerdo na hora de arrastar, tá bom? Vou usar agora o esquerdo. Com detalhe, para usar o esquerdo a ferramenta de seleção tem que estar ativa. E usando o direito, eu não tenho esse problema. Tanto faz qual seja a ferramenta. Essa é a diferença básica entre os dois. Olha, quando seleção ativada, eu posso clicar e arrastar o ponto C. Mas para evitar confusão, a gente utiliza mesmo o botão direito, ok? Deixa eu botar aqui, transladar. Então, botão direito é melhor para evitar confusão. Você usa o botão direito, translada. Olha, o ponto A está se movendo de acordo com o vetor. Então, se eu mover o ponto U ou o ponto C, onde foi criado o vetor, eu vou produzir a translação do ponto A. Esse ponto A já foi explicado, a linha. Poderia renomeá-lo para ponto P, por exemplo. Isso aí a gente já viu na aula introdutória do GeoGebra, ok? Tudo bem. Vamos dar Ctrl A, Delete. E vamos agora exibir a janela 3D para fazer uma demonstração de translação em 3D. Você pode clicar aqui, janela de visualização 3D, ou fazer Ctrl Shift 3. É bom ir se familiarizando com esses comandos. Olha lá, Ctrl Shift 3. Ocultei a janela 3D, Ctrl Shift 3, exibir a janela 3D. Gente, eu vou criar um ponto agora espacial, tá bom? Deixa eu ampliar aqui a janela. Então, eu vou criar um ponto que ele vai ter 3 valores, que no caso é o valor de x, tá bom? Toda coordenada espacial, ela vem de x, y e z. Tem que dar esses valores. Abscissa, cota e ordenada. Abscissa, ordenada é o y e a cota, que é o z. Ok? Bom, eu vou criar aqui uma coordenada qualquer. Eu vou colocar a minha abscissa 1, a minha ordenada 1, certo? E a minha cota 2. Quando você teclar Enter, observe, você produziu um ponto espacial. Esse A está em 3 dimensões, ok? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar mais 2 pontos aqui. Na coordenada 0,
00, a origem dos espaços, né? Chama a origem dos espaços. Enter. E outro ponto D, desta vez com a coordenada 1, 1 e 1, abscissa 1, ordenada 1, cota também 1. Vamos dar uma olhada como é que está. Observe no meu espaço 3D que eu criei 3 pontos espaciais, ok? Tudo bem. Agora eu vou criar um vetor. Eu vou chamar esse vetor de U, ok? Eu poderia usar a ferramenta vetor e clicar aqui nos pontos, tá bom? C e D, já poderia ser feito, tá bom? Mas nós vamos exercitar um pouquinho mais. Nós vamos aprender a como usar o comando vetor. Quem é o vetor? Um vetor que passa por onde? Abre o colchete e passa pelos pontos C e D, ok? Teclando Enter, observe que nós criamos um vetor em 3D. Ok? Tudo bem. O que é que eu quero fazer? Eu quero transladar o meu ponto A, ok? Em função do vetor U que eu criei. Ele criou um ponto A', observe que essas coordenadas dessa vez não são só com 2 números, abscissa e ordenada, são 3 números. Abscissa, ordenada e cota, ok? Ó. Criar essas medidas agora com 3 valores. Usando o botão esquerdo na janela 3D, tem que ser o esquerdo do mouse. Se você vou clicar aqui na ferramenta de seleção, ó, quando você chega sobre o ponto, ele já dá o deslocamento no plano XY, ok? Ó, você tem o controle no plano XY. Se você clicar mais uma vez em cima do mesmo ponto, ele muda a posição, tá vendo? Para cima e para baixo, ok? Uma vezinha clicando, plano XY, mais uma vezinha clicando, eixo Z. A mesma coisa pode ser feita com o C, ok? Então você pode modificar a posição do C e automaticamente alterando o seu vetor, você também muda, ok, a posição do ponto A que está sendo transladado. Perfeito? Lógico, você poderia ter criado, se você quisesse, ok? E já foi explicado em uma das aulas. Vamos explicar aqui na janela de visualização e criar controles, bom? Controles deslizantes. Eu vou criar um controle A variando de -5 a 5, um controle B variando de -5 a 5 e um controle C variando de -5 a 5. Então agora eu poderia dar um duplo clique sobre o U, aliás, sobre o C aqui, né, e o D, e mudar o valor dessas coordenadas baseadas nesses valores. Ou se não, o mais fácil que eu fiz aqui, o meu A. Onde é que está meu A? A abscissa do A vai ser o valor do controle deslizante A. A ordenada do A vai ser o valor do controle deslizante B. E aqui vai ser o C. Então, agora o meu A, meu ponto A, que se encontra ali, eu tenho o controle dele através dos controles deslizantes. Ó. Então eu posso mexer na ordenada, na abscissa e na cota dele. A mesma coisa, se eu quiser, eu posso criar mais controles aqui. D, E, e F, tá bom? Para controlar, por exemplo, aqui o ponto C. O ponto C eu vou colocar esse valor como sendo D, a ordenada dele sendo F e a cota sendo aqui deixa eu corrigir, aqui o E e aqui o F. Pronto. Ao teclar Enter, o valor a coordenada lá do ponto C está amarrado, né? Tá vinculado a esses valores aqui, ó.
se eu mover essa coordenada aqui, eu vou mudar, tá bom? Meu vetor muda de posição e, logicamente, o ponto vai ser transladado obedecendo isso aí. Perfeito? Ctrl Shift 3, eu vou ocultar a janela de 3D, vou dar um Ctrl A, com a ferramenta de janela de visualização selecionada, Ctrl A, vou selecionar aqui, Ctrl A. Às vezes dá esse bug, tá bom, pessoal? Você bota Ctrl A e não seleciona, então você clica aqui na ferramenta de seleção e depois faz o Ctrl A. Às vezes acontece isso aí, quando a memória está sobrecarregada. Tudo bem, nós vimos como é que funciona o comando transladar. Outro comando importantíssimo que tem aqui é o comando girar, ok? Então, vamos criar aqui um ponto A e colocá-la na tela. E para que eu pudesse girar esse A, eu não sei nem se eu tenho esse calibre todo, assim, ó, fazendo esse movimento circular, né? Não tem essa destreza toda, não. Então, eu uso o comando girar, ok? Vamos tentar explicar aqui o girar, como é que ele funciona. Girar, ok? Aí você informa o ponto que você quer girar, informa a medida que você vai girar, seja em radiano ou em grau, ok? Para facilitar a visão, vamos colocar como sendo 90, e aí eu pego a bolinha do grau bem aqui nos meus símbolos, tá bom? Não adianta botar aquele ozinho do teclado que a gente faz no Alt lá, não, que ele não vai aceitar, tá bom? Ele não vai dar uma medida coerente, tá bom? De Ctrl Z, ok? Então tem que ser 90, e aqui você tem que buscar o símbolo aqui, ó. Ele não vai dar uma medida coerente, tem que ser o símbolozinho mesmo, 90. Então, vamos tentar entender aqui a coisa. Como eu não informei o centro, eu sou obrigado a informar o centro. Quando você usa o girar simplesmente com ponto e os 90 graus, ele adota o centro como sendo 00, ok? Agora, olha só que legal. Eu vou criar mais um ponto aqui, ok? Mais um ponto nessa posição aqui. Ele me chamou de B. Agora, esse ponto A, olha quem é ele, né? Ó, vamos dar 2 cliques nele para ver as propriedades dele. Ele é girar 90 graus, mas eu não informei através de quem ele adotou 00, que é a origem dos eixos. Agora, se eu disser que ele vai girar através do B e aplicar, observe que o meu 90 graus agora está tomando o B como centro. Se eu mexer aqui o A para cá, observe, fielmente 90 graus, perfeito? Se eu mover o A para cá, 90 graus, olha, 90 graus, 90 graus. Eu poderia, ainda no A, dando 2 cliques, mudar para girar 30 graus, ok? Então, agora os dois pontos estão girando através do B 30 graus, perfeitamente 30 graus, a mesma distância. Olha só. Um truque bacana que você pode fazer para controlar o girar é usar um seletor, que a gente já vem ensinando já até agora, o controle deslizante. Eu vou aplicar aqui e vai ter uma pequena mudança dessa vez. Ao invés de um número, eu vou querer um ângulo, ok? Esse meu ângulo o valor mínimo dele vai ser 0, o máximo vai ser 360, e o incremento eu vou mudar aqui para 1 grau, ok? Observe que por padrão ele vem em ângulos, né, grau, mas eu poderia usar também 0 e aqui 2π radiano. Teria o mesmo efeito, eu posso trabalhar com grau ou radiano. Gente, vamos de novo aqui no nosso A', e aonde tem 30 graus, tá bom? Nós vamos trocar, não vai ser 30. Vai ser a medida do ângulo alfa que foi especificado ali. Dessa vez, quem controla o giro do A' vai ser o ângulo alfa. Ok? Daria para produzir um negócio bacana aqui. Se eu botar aqui um astro, ok? Vou girar. Vamos ter uma circunferência, ok? Produzida, tá bom? Utilizando o comando girar.
Vamos dar um Ctrl F para apagar o rastro, ok? E observe que se eu transladar aqui o meu centro, dar um Ctrl F de novo, ele continua se baseando no B, porque o B é informado no comando girar como sendo o meu centro. Perfeito? Tudo bem, vamos lá. Vamos dar um Ctrl A, delete, okay? Ctrl F para apagar o rastro que ficou. Ctrl Shift 3 para exibir a janela 3D. Gente, deixa eu ativar bem aqui a janela de visualização e vou dar aqui clicando na ferramenta para mover a janela, eu vou trasladar meu eixo para ficar um pouquinho mais para cá, para eu poder ver o que eu vou fazer agora. Eu vou criar aqui um ponto A nessa posição aqui, ó, 2 e 2, e dessa vez eu vou usar o comando girar, ok? No meu ponto A, já estava até o comando ali, eu apaguei 90 graus, o símbolozinho aqui do grau. Deixa eu tentar bem aqui o Alt bolinha, porque às vezes eu coloco e ele não aceita, ver se ele aceita aqui agora. E eu vou produzir uma coisa bacana, eu vou girar usando o comando eixo X. O eixo X é uma informação do GeoGebra para a janela 3D que informa o giro através do próprio eixo X, como o nome está dizendo. Vamos tentar entender melhor. É como se esse A aqui fosse girar no plano aqui para a janela 3D, que vai aparecer aqui. Vamos fazer para a gente ver. Está ali meu A girado, ó. Ok? Não sei se vocês estão percebendo. Onde é que está o nosso A aqui? Cadê o nosso ponto A? Propriedade. Deixa eu ver se está exibido lá na janela. Eu não estou vendo ele. Se está exibido? Sim, você está. Vamos dar uma afastadinha aqui, pode ser que ele apareça. Está ali o A, ok? O meu A, vou tentar entender aqui, ok? Ele está na posição aqui 2 do X, e 2 do Y, né? E eu fiz um giro dele através do eixo X, esse vermelho aqui, ó, ok? Ele fez um giro aqui, daqui para cá, ó, girando através do eixo X, fazendo esse movimento. Se eu fosse continuar girando, ia fazer um ciclo ao redor lá do X, ok? Então, eu também posso, eu não informei o centro, né? É importante lembrar isso aí, porque na verdade o meu centro já era dado no parâmetro eixo X, então estou girando ao redor do X. Você pode, como já foi explicado antes, vir aqui para controle, vou clicar na janela 2D, criar um controle, ok? Vai ser um ângulo que gira de 0 a 360, incrementado em 1 grau. Fazendo isso, ok? Eu vou clicar aqui no ponto A', que está com a coordenada 3D, girando quem? 90? Não 90. Você vai girar alfa, aplicar. Observem que agora o meu ponto A' está girando ao redor do eixo X. Ok? Depois eu vou ensinar para vocês o comando lugar geométrico, não vai ser nessa ocasião, que ele já faz, ao invés de usar o rastro, tá bom? O desenho lá daquele movimento lá. Se você clicar aqui no botão do ângulo e pedir para animar, o GeoGebra já faz a animação para você. Se você vir aqui do lado e habilitar o rastro, você vai perceber sendo construído, tá, ok? Em 3 dimensões, ali do lado, uma circunferência tridimensional. Deixa o botão direito, não exibir malha, não exibir plano. Os eixos eu vou deixar, janela de visualização, eu vou tirar o clipe, esse retângulo, esse paralelepípedo que fica cercando, né? Deixa eu desabilitar aqui a malha também, olha só, ok? Você tá aí, uma circunferência sendo construída em 3 dimensões. Isso aí você teria uma visão fantástica se você buscasse aqui as projeções e habilitasse o óculos 3D, você estaria vendo, né, uma circunferência sendo construída em 3 dimensões. Vou regular aqui um pouco a velocidade. Okay.
Então, são comandos simples, né, do GeoGebra que você já pode utilizar e criar coisas fantásticas com isso daí. Deixa eu dar um Ctrl A, delete. Vou dar um Ctrl F para apagar os rastros. E Ctrl Shift parar aqui o movimento na minha janela e tirar o 3D para ocupar menos espaço da memória. Aqui, projeção normal. Perfeito. Ctrl Shift 3 para ocultar a janela 3D. Outro comando muito utilizado que a gente vai trabalhar chama-se sequências. Então, sequência permite produzir coisas maravilhosas no GeoGebra. O que é uma sequência? Como é que funciona? Sequência você vai dar quando você digita, né? Vou só botar aqui para você ver uma coisa. Digitando errado, porque ele está dando sequências, está aqui, sequência. Sequência, ele quer uma expressão, a variável que está sendo trabalhada na expressão. Vou até botar aqui para a gente dar uma substituída. Tá aqui. Uma expressão, por exemplo, 2n mais 1, que é o termo geral de uma progressão aritmética. Quem é minha variável? É n. Você quer produzir quantas sequências disso aí? No termo 1, né? No caso da PA começa em termo 1, até o 10º termo dessa coisa. Então ele fez, né? Olha. 3, 5, 7, 9, 11, etc. Por que 3? Quando a nossa expressão era 2n mais 1, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o... Era 2n mais 1. Era 2n mais 1. Então, quando o n for 1, vai ficar 2 vezes 1, dá 2, mais 1, 3, igual a 3, ok? E assim, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7, e etc, ok? E ele cria uma lista, né? Agora, qual é a mágica da coisa? Bom, eu poderia, aqui, no meu controle deslizante, fornecer um parâmetro, né? Por exemplo, um número, né? Que vai ser inteiro, já que sequências são inteiras. E aqui eu estipulo de quanto em quanto eu vou até 30 termos, por exemplo. Eu volto aqui para a minha lista, dando 2 cliques, e troco aqui o 10. Agora, ele criou lá a sequência como sendo N, né? Eu acho que vai dar uma falha aqui. Deixa eu botar aqui, botar o renomear e chamar de A, porque senão eu posso ter um problema. Pronto, agora aqui eu vou trocar por A, ok? Vem aqui, nesse local eu vou chamar de A. Aplicar. Bom, quantos termos vai ter? 1. Se eu botar avançando 2, ele cria 2 termos. Aqui 3 termos, 4 termos, 5 termos, até 30 termos. Se você for olhar aqui e expandir a janela, você vai ver que tem 30 termos calculados aí, ok? Bom, até aí nada demais, né? Ok. Então, vamos criar uma lista 2. Eu vou fazer aqui uma sequência para que você perceba uma coisa legal. Sequência. Eu vou criar uma equação de uma circunferência. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a equação de circunferência, que não cabe para você. Essas aulas são introdutórias. Mas o que interessa saber é o seguinte: x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, ok? Quem é o meu raio? Meu raio, eu vou chamar de n ao quadrado. Perfeito? Quem é minha variável? Minha variável, de novo, é n. Vai ser o meu raio. E eu vou variar esse valor de 1 até o a que eu já criei ali em cima. Eu vou usar o mesmo a, mesmo controle, tá bom? Quando você teclar Enter, vamos tentar entender o que aconteceu. Eu vou até renomear isso aqui, ó. Vou chamar de PA, que é uma progressão aritmética ali. E eu vou chamar aqui, renomear, de circunferências. Olha que legal. Eu tenho circunferência ali em cima. A minha PA está aqui. Deixa eu tirar ela aqui. Bom, se eu botar 1, ele vai criar uma circunferência de raio 1. 1 ao quadrado dá 1. Se eu colocar 2, ele vai criar uma circunferência. Deixa eu olhar aqui.
de raio igual a 4. Feito. E por aí vai. Se eu criar o 3, uma circunferência, né, vai dar 3 ao quadrado, que dá 9. E por aí vai. Então eu posso criar. Deixa eu animar aqui para você ver. Animar. Estou criando uma pequena animação que produz, né, circunferências. Simplesmente usando o comando sequência. Ok? Parar aqui a minha animação. Vamos dar um Ctrl A Delete. Vamos exibir aqui a janela 3D. Ctrl Shift 3. Exibir a janela 3D. Eu vou criar aqui um ponto A na minha janela 3D com as coordenadas 0, 0, 0, ok? E vou criar aqui um ponto B com coordenadas, pode ser 1 e 1. Vamos dar uma olhada lá. Olha aqui na janela 3D, eu tenho um ponto A centrado na origem, ok? E tenho ali um ponto B também na janela 3D. Eu poderia, né, criar uma circunferência agora, tanto usando aqui o teclado como usando o mouse, mas vamos fazer bem aqui, ó, uma circunferência. Eu acho que ele só vai ter o comando círculo, né? Circunferência eu só posso em 3D, ok. Então estou em 3D, vamos criar aqui um círculo. Um círculo, bom, olha, quando você clica círculo, observe que ele vai dar ponto raio, o ponto segmento, o ponto ponto. No caso eu vou criar ponto ponto, vou criar um círculo de A até B, ok? Faltou o acento aqui no círculo, ok? Eu não coloquei o acento, ele não vai enxergar a função, peraí. Círculo. Vem aqui, acento no I, círculo. Completa. O que foi que aconteceu aqui com minha... Deixa eu corrigir aqui alguma... Básico, círculo... Tá pedindo aqui mais... Está indefinida aqui no ciclo, está me faltando alguma informação para ele. Giro que ele está querendo sobre o eixo. Qual o eixo? Deixa eu ver aqui, eixo Z. É isso que você quer? Não, ele não. Acho que eu meti aqui alguma gata. Acho que eu já sei aqui como eu vou ajeitar o problema. Eu vou mudar a coordenada do meu ponto B aqui, para eles ficarem no mesmo plano, né? Deixa eu ver aqui se isso resolve a situação. Tá ali. Vamos criar aqui um círculo. Deixa eu apagar aqui esse valor esperado. Essa variável, aplicar. Ok? Ainda não deu o meu giro. Não, não é isso. No eixo X, né? A B girar pelo eixo X. É isso? Vou ver aqui. Correto. Tá aqui o AB, né? Eu girei ele pelo eixo X. Perfeito? Eu tenho aqui uma circunferência criada usando coordenadas tridimensionais. Mas o que é que eu queria, na verdade, né? Era, se eu pegar
se eu pegar aqui a minha circunferência, que foi criada ali, o comando círculo, eu posso criar uma sequência também. E essa sequência vai ser legal, porque eu quero criar uma sequência. E nessa sequência eu vou combinar o comando girar. Lembra do comando girar que a gente explicou antes? Eu quero a sequência que vai fazer o quê? Vou pegar o comando girar. Eu vou girar aquele objeto C que está ali, que é a circunferência. Vou criar uma variável A. O GeoGebra deve pedir para mim para criar essa variável. Vezes essa variável A vezes I grau. Vou botar aqui o I, minha variável é I graus, né? Através de quem? Através do eixo Z. Vou tirar ali através do eixo Z. Perfeito? Quem é minha variável? É 1, ok? E ela vai, para mim, contar de 1 até o próprio A. Vou botar aqui até o próprio A, para eu multiplicar. Vamos ver aqui, criar o controle deslizante A. Está ali o meu controle, deixa eu ver se surtiu o efeito que eu queria. Então está ali, ó. Vai produzir uma sequência, perfeito? Ó, baseado no giro daquela coisa. Agora deixa só eu me aumentar aqui, na verdade. Eu vou botar aqui de 0 até 0 até 360 e vou colocar o meu incremento. Não vou botar graus, tá bom? Eu não forneci ele como um ângulo 1, para ele não mudar tão devagar, para ele dar um pouco mais rápido. Vou ver aqui, ó. Ok? Ó. Então, se eu animar aqui, ele vai criar uma sequência baseada no giro daquela circunferência. Isso aí é fantástico. Agora, eu coloquei coisas a mais aqui que eram necessárias. Eu botei 360, mas quando ele gira, né, na verdade, esse controle aqui, acho que 180 já seria o suficiente. Ok? 80 já seria o suficiente. E eu poderia também mudar aqui a fórmula da minha lista, de forma que esse A só funcionaria mesmo na contagem final. O ângulo ficaria girando mesmo ali, ó, aqui, ó. Ok? Olha só. Porque quando ele chega no 180, né, as duas metades já se encontram, então eu já teria fechado a minha sequência. Então, você tem aí o comando sequência trabalhando junto com o comando girar, que a gente acabou de estudar. Isso permite produzir coisas bacanas no GeoGebra. Por fim, nós vamos aprender agora a salvar o documento, né, o documento feito, por exemplo. E eu desejo salvar, gravar essa questão. Vou gravar, bom, aula, transladar. Ele não aceita vírgula, transladar, né? Mas que nós vimos o girar, sequência e salvar. Então salvei um documento, a aula transladar, girar, sequência, salvar. Gravar. Vamos fechar bem aqui esse documento, só para a gente ver uma coisa. E quando eu vier no GeoGebra, abrir de novo o programa e desejar abrir de novo aquele arquivo, ok? Você vai em arquivo, abrir, localiza, né, onde foi salvo aqui o arquivo, ok? Ele vai estar lá, aula, transladar, girar, salvar. Ele mostra aqui uma prévia da aula, ali está.
Okay? E se eu quisesse fazer modificações, criar um novo arquivo a partir desse, começar a fazer modificações, mas desejasse preservar esse arquivo, isso acontece demais, você tem um arquivo feito, quer fazer mudanças, mas não quer perder a originalidade. Então você pode vir aqui em arquivo, gravar como, por exemplo, aula salvar, aqui depois do salvar, eu vou chamar de 02. Não apague esse GGB que é a extensão, tá bom? Do arquivo. Bota gravar. Então, o que é que aconteceu? Se eu fizer mudanças aqui agora, por exemplo, eu posso vir aqui para a lista e pedir para girar, não em torno do eixo Z, mas em torno do eixo Y, por exemplo, e aplicar. O meu giro agora vai estar em torno do eixo Y, que é o vertigo. Ok? Ó? Não gira mais em torno do eixo Z. Quando eu gravar agora, por exemplo, já está salvo, eu salvei na instância 202, esse arquivo aqui é o 02. Se eu vier aqui para os arquivos recentes, ele me mostra a lista das últimas coisas feitas. Então, se eu vier aqui para a aula transladar, girar, sequência, salvar, foi o primeiro que eu fiz. Se eu abri-lo, eu agora tenho dois arquivos salvos. Esse gira em torno do eixo Z, por exemplo, né? Enquanto que o outro que eu gravei depois, que é o sequências 2, ele pede modificações, ele está aqui, é outra instância, é outro arquivo, e ele gira em torno do eixo Y. Eu fiz mudanças e salvei o arquivo com nomes diferentes. Então eu tenho dois arquivos, para quais eu posso fazer alterações. Gente, esses comandos transladar, girar e sequências são muito utilizados. A gente vai usar ele demais aqui nas demonstrações do GeoGebra, certo? Você já sabe, caso você queira, né, ter uma visão 3D da coisa, tal, está aqui, você ativa o 3D, gira e vê a coisa acontecer, ok? E assista a aula, abra o GeoGebra, né, pause o vídeo, né, dê um Alt Tab, pause o vídeo, Alt Tab, vá para a janela GeoGebra, reproduza, pratique, se exercite, que você exercitando, eu tenho certeza que você consegue aprender o que a gente tentou passar para você aqui, beleza? Então, forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Até mais, galera!